A gente tem falado sobre a beleza da santidade nessa série. E a gente já falou sobre tantas coisas tão importantes, né? Na semana passada, o Hugo falou um pouco com a gente sobre Mateus 24. Mateus 24 foi quando Jesus falou aos seus discípulos sobre como seria o fim dos tempos, sobre o que aconteceria, né? O que eles tinham que esperar acontecer. Né? E ele fez até uma comparação de que a volta dele seria como nos dias de Noé, quando o povo estava só se preocupando com os próprios interesses, né? Com a sua própria vida, e estava andando como gente descompromissada, né? Estava andando sem compromisso, não é verdade? E o Hugo falou de uma coisa que é algo que a gente vai continuar falando nessa noite, que a eternidade, né, depois da volta de Jesus, nós vamos partir para uma eternidade com Deus. Nós vamos passar o restante dos nossos dias adorando a Deus, estando na presença do Pai. Estando com o Pai, o Filho e o Espírito Santo e adorando a eles e tendo satisfação na presença deles. Mas isso já começa aqui. Já começa nesta vida, nos nossos dias, hoje. Começa hoje. Nós podemos viver com prazer na presença de Deus hoje. Né? E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite. Tem uma música do Leonardo Gonçalves que eu gosto muito, que ele fala, né? Sou estrangeiro, mas compreendo que o eterno lar começa no momento em que vivo para te encontrar. E é muito verdade. A eternidade começa agora, quando a gente se esforça para conhecer mais do Senhor. Quando a gente dá a nossa vida para conhecer mais de quem Ele é, daquilo que Ele quer falar com a gente, daquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Né? Então, nós podemos viver isso aqui. Nós fomos criados para ter um relacionamento íntimo com Deus e sentir prazer nisso. Olha só que maravilhoso. Mas, na verdade, você pode estar se perguntando, o que isso tem a ver com santidade? E eu digo para você que tem tudo a ver com santidade. E já já você vai entender melhor por quê. Para chegar lá, para falar sobre essa vida de desfrutar da presença de Deus, a gente vai falar sobre algo que você já ouviu falar algumas vezes. Devocional. Agora eu tenho certeza que metade de vocês está pensando, meu Deus, vamos falar de devocional de novo? E eu respondo para você, sim, nós vamos falar de devocional de novo. Gente, o devocional é tão importante porque enquanto a gente não entende o porquê de ter uma vida devocional, a gente não desfruta daquilo que essa vida pode trazer para nós e a gente não vive uma vida de santidade. Então é muito importante a gente entender por que nós precisamos ter uma vida devocional, para que a gente possa ser constante nisso, para que isso saia da religiosidade, para que isso se torne uma vivência na nossa vida e traga frutos duradouros ao nosso coração. Então, para a gente começar, eu quero fazer uma pergunta para você. Você já teve dificuldade em manter uma vida devocional? Talvez em até começar uma vida devocional? Eu já tive. E muitas vezes eu ainda tenho. Né? E para vencer isso, para vencer essa dificuldade que a gente tem, às vezes a gente precisa entender sobre uma coisa que é muito profunda e muito importante, que é a devoção. E é exatamente sobre devoção que a gente vai falar nessa noite. Devoção, segundo o dicionário, olha só, qual que é a definição? É um apego sincero e fervoroso a Deus, sob uma forma litúrgica ou por práticas regulares privadas. Ela pode ser um sinônimo também de piedade. Na Bíblia a gente encontra, muitas vezes, a palavra piedade traduzida por devoção ou a palavra devoção traduzida por piedade. Elas funcionam mais ou menos como sinônimos. E piedade também quer dizer reverência, respeito, fidelidade a Deus. Então, através desses significados, a gente pode entender que esse é um assunto bem importante, né? E a partir de tudo isso, o que a gente pode, resumidamente, dizer que é devoção? Devoção é uma vida dedicada a Deus. Uma vida reverente, com atitudes que demonstram esse amor e demonstram essa reverência. Devocional, então, é simplesmente uma expressão de devoção. Por isso que se chama devocional. Né? Vem da mesma palavra de devoção. Já está mudando muita coisa na sua cabeça, eu tenho certeza. Quando a gente separa um tempo para estar com o Senhor, todos os dias, através da leitura da palavra e da oração, nós estamos expressando devoção a Ele. Pelo menos é assim que deveria ser. É isso que leva a gente a ter prazer na presença de Deus.
E eu vou te falar um negócio. Se você, de repente, fala para mim, mas Maíra, eu não sinto prazer no meu tempo devocional. Eu não consigo sentir esse prazer de, por exemplo, no dia seguinte eu quero aquilo de novo. É porque falta devoção no seu coração. É porque falta devoção no meu coração. Quando as práticas devocionais deixam de ser uma obrigação e se tornam o transbordar da devoção do nosso coração, nós sentimos prazer. Não é muito legal saber que Deus criou a gente para ter prazer na presença dele? Deus não criou a gente e mandou a gente ter uma lista de regras. E mandou a gente fazer uma lista de coisas. E mandou a gente ler uma quantidade de versículos todos os dias para que a gente fosse mais legal para ele. Deus deu para a gente uma vida de relacionamento para que nós possamos sentir prazer. Né? Eu gosto muito que o pastor Carlos Alberto, né, fala que o propósito de Deus é ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. E não é muito legal estar em família? Né? Pensa aí, agora a gente não está podendo, né, se reunir, mas pensa aí em churrasco de família, ou no Natal. O Natal é tão gostoso, né, quando a gente se reúne, quando está todo mundo junto, a gente tem esse prazer. E é esse mesmo prazer que Deus quer que a gente sinta na presença dele. O prazer de estar com o nosso Pai. Foi para isso que ele nos criou, gente. Foi para isso. Ele não quer que eu e você cumpramos as regras que a gente acha que a gente tem que cumprir. Ele não quer que a gente bata ponto, sabe, todo dia de manhã, que nem a gente faz lá no trabalho. Fiz minha devocional, check, sou mais santo hoje. Não. Deus quer que a gente tenha prazer na presença dele, né? E quando a gente faz a nossa devocional, quando a gente tira um tempo para estar a sós com Deus, baseados na devoção a Ele que há no nosso coração, nós sentimos esse prazer, né? O amor é aquilo que o amor faz. Então, um coração devoto, um coração cheio de amor a Deus, ele faz aquilo que é necessário para que ele possa estar perto do Senhor, para que ele possa estar perto do objeto do seu amor, né? E é interessante que o que isso tem a ver com santidade? Tem tudo a ver porque, ao mesmo tempo em que a santidade leva a uma vida de devoção, uma vida de devoção leva à santidade. Quanto mais santo eu me torno, mais eu quero ter tempo com Deus, mais eu quero reverenciar a Ele, mais eu quero honrar a Ele, mais eu quero estar na presença dEle. E quanto mais tempo eu gasto na presença dEle, eu invisto na presença dEle, mais santo eu me torno. É uma coisa que leva a outra. E aí quando a gente vai vivendo essa vida, a gente vai sentindo prazer. E a gente começa a acordar e falar, eu não posso perder isso. Eu não posso dormir mais meia hora e perder esse tempo com o meu pai. E perder esse tempo de desfrutar de quem ele é, daquilo que ele quer falar para mim. E isso é muito precioso, gente. Tem um pastor que chama Andrew Murray. Ele é um pastor sul-africano, ele é um escritor também. Ele viveu há muito tempo atrás. E ele escreveu vários livros clássicos assim do cristianismo. Tem vários exatamente falando sobre vida de devoção, sobre vida no secreto com Deus. E tem uma frase dele que eu queria ler com vocês, eu queria que você prestasse bastante atenção no que o pastor Andrew Murray fala sobre esse assunto. Ele diz o seguinte: é a falta de oração em secreto a causa da fraqueza na vida cristã para resistir ao mundo. É a negligência da manutenção dessa vida oculta, arraigada em Cristo, fixada e assentada em amor, que explica o fracasso na produção abundante de fruto. Somente a restauração da comunhão íntima com Deus pode mudar a vida do cristão. Quando os cristãos aprendem a desejar de todo o coração uma comunhão pessoal secreta com Deus, a verdadeira santidade florescerá. Olha isso, gente. Eu vou ler esse final de novo para você. Quando os cristãos aprenderem a desejar de todo o coração uma comunhão pessoal secreta com Deus, a verdadeira santidade florescerá. Não existe vida cristã sem comunhão íntima com Deus. Não existe, querido. Não existe a busca pela santidade sem comunhão com Deus. Sem intimidade na presença de Deus, queridos. E se nós criarmos uma ideia em que uma coisa anula a outra, em que eu busco uma vida santa sem uma vida de devoção, eu estou enganando a mim mesmo. Essas coisas estão completamente relacionadas. É através da comunhão com Deus que
eu gero frutos de santidade no meu coração e na minha vida. É só através da comunhão no secreto que a santidade floresce. É só através da comunhão no secreto que nós frutificamos. E isso precisa ficar muito firmado no nosso coração. Se a gente for pesquisar hoje sobre grandes homens, né, grandes pastores, grandes mulheres aí da história do cristianismo, a gente vai perceber que todos eles falam sobre o compromisso que eles tinham com uma vida devocional. Pesquisa aí Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, tantos outros, né, que a gente pode ver pastores, escritores, preletores que entregaram suas vidas. Elizabeth Elliot, todos eles vão dizer que eles separavam tempo a sós com Deus. Se a gente olhar na palavra de Deus, Jesus, que era o próprio Deus, separava tempo para ter intimidade com o Pai. Ele separava tempo. Ele vivia uma vida de devoção. Ele orava ao Pai constantemente. Quantas vezes, gente, a gente já leu aquele texto, né, de que nos evangelhos, de que Jesus, ele fez tantas coisas em um dia, ele curou enfermos, ele orou pelas pessoas, ele foi de um lugar para o outro, ele pregou a palavra, ele fez isso, ele fez aquilo, tarará, tarará. E depois de tudo isso, ele se retirou para orar. Ele se retirou para ter intimidade com o Pai. Gente, isso é fruto da devoção. E isso vem do coração. E isso é uma coisa muito importante que a gente tem que entender. Devoção não tem a ver com quanto tempo eu gasto na minha devocional. Devoção não tem a ver com quantas páginas da Bíblia eu leio. E sabe por que eu digo isso para você, gente? Porque a gente gosta disso. A gente gosta de meta, né? Poxa, consegui separar aqui 1 hora. Consegui separar 2 horas, sou mais santo. Eu já li a Bíblia inteira 2 vezes esse ano, sou mais santo. E eu estou aqui para te dizer que não tem a ver com isso. Devoção não tem a ver com isso, não tem a ver com quantidade. Tem a ver com o coração. Tem a ver com onde está o seu coração, para onde ele está olhando. E Jesus advertiu os fariseus exatamente com relação a isso. Lá em João 5, nos versículos 39 e 40. Abre aí comigo. João 5, versículos 39 e 40. Jesus está conversando com os fariseus. E olha o que ele fala para os fariseus. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhe dão a vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim. E, no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Aqueles eram homens que conheciam a lei. Eles sabiam o que estava escrito na lei. E Jesus reconhece isso neles. Jesus fala, vocês estudam minuciosamente. Quer dizer, vocês estudam em cada detalhe. Mas vocês não me reconhecem. Vocês não me reconhecem. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que uma vida de leitura da Bíblia e oração sem devoção a Deus, sem a devoção que parte do coração, não é nada além de uma vida de religiosidade. Não é nada além do que cumprir metas. E isso é muito sério, gente. É muito sério. Isso precisa estar latente no nosso coração. Diante disso, você pode virar para mim, beleza, então como é que eu vou ter uma vida de santidade, de devoção, para ter uma vida de santidade? E eu respondo a você que a resposta para essa pergunta está na primeira carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, perdão. Abre aí comigo. 2 Pedro, capítulo 1. Pedro vai falar para a gente como que a gente tem uma vida de devoção. E eu já vou te dar um spoiler. É uma ótima notícia. Olha só o que o versículo 3 de 2 Pedro 1 diz para a gente. Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo de que nós necessitamos para uma vida de devoção. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. Queridos, nós já temos tudo o que nós precisamos para uma vida de devoção. Tudo. Deus nos deu tudo. É como se fosse um presente mesmo, né? Como se a gente recebesse aí pelo correio. Imagina você está na sua casa, você recebe um presente pelo correio, uma caixa linda, e nela tem tudo o que você precisa para viver uma vida de devoção e intimidade com Deus.
Deus já deu tudo para nós. Tudo que nós precisamos, Ele já nos deu, para nós termos uma vida de devoção. O que falta agora é nós abrirmos esse presente, nós recebemos esse presente, nós agirmos e expressarmos essa devoção. Perceba que Pedro diz para a gente que Deus já nos deu tudo pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. Pedro aqui está falando de Jesus, ele está falando sobre o conhecimento de Jesus, né? E a gente já falou algumas vezes sobre isso, e eu repito aqui para vocês hoje. Essa palavra conhecimento aqui nesse texto, e em tantos outros que a palavra fala com a gente, ela é iada. Ou seja, ela implica intimidade profunda. Esse conhecimento de que Pedro está falando aqui, esse conhecimento de Cristo de que Pedro está falando aqui, para que a gente possa ter uma vida de devoção, ele não é superficial, ele não é intelectual, ele não é simplesmente uma consciência dos fatos da vida de Jesus, ele é diferente do conhecimento que os fariseus tinham, que a gente leu agora. É diferente do conhecimento que eles tinham sobre a lei. Tem a ver com compartilhar a vida de maneira genuína e pessoal. Compartilhar a vida, com base no arrependimento do pecado e na fé em Cristo. Isso tem que mudar tudo, gente, na hora de que a gente senta para ter tempo a sós com Deus. Isso tem que mudar tudo para que a gente tome a decisão hoje de, se nós ainda não temos uma vida devocional, nós precisamos começar. Existe um presente na porta da sua casa para você, que você só precisa abrir para desfrutar da presença de Deus, para deixar que a devoção do seu coração transborde e frutifique em santidade. Nós precisamos tomar essa decisão, queridos. Uma vida devocional envolve sim estudar a Bíblia, envolve sim a oração, mas tudo isso vem acompanhado da devoção do nosso coração. Tudo isso vem acompanhado da devoção do nosso coração. Tanto a nossa decisão de começar a separar tempo hoje, quanto a nossa decisão de mudar a maneira como a gente enxerga a nossa vida devocional, vem da devoção do nosso coração. Por isso, querido, se hoje você diz para mim, eu tenho uma vida devocional, mas eu não tenho prazer na vida na presença de Deus, eu não consigo sentir essa alegria de estar na presença de Deus, é porque falta devoção no seu coração. Ou se você diz para mim, eu tenho tantos afazeres, eu não consigo, muitas vezes a gente fala, eu não consigo separar tempo. Falta devoção no nosso coração, queridos. E isso é algo que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa tratar, que a gente precisa receber da parte de Deus aquilo que Ele já nos deu para que a gente possa expressar. Pensa aqui comigo, quando você pensa em um devoto, né? Normalmente no catolicismo, né, a gente ouve muito falando de devoto de santo, devoto disso, devoto daquilo, né? Então a gente sempre pensa numa pessoa radical, não é verdade? Se você é devoto, se alguém é devoto de um santo, é radicalmente, né, apegado a ele, né? E é exatamente isso que devoção quer dizer. Eu gosto muito, a gente às vezes olha para a palavra radical, né, e você fala, radical não é bom, né? A gente aprende às vezes que radical não é bom. Mas você sabe qual que é o significado da palavra radical? Radical é preso à raiz, ligado à raiz. Devoção é uma vida que está ligada à raiz. É uma vida radical de compromisso com Deus. Radical de compromisso com Deus. Como então que a gente começa essa vida de devoção? É simplesmente separar um tempo exclusivo. É aquele tempo em que a gente desliga o celular, em que a gente foca o nosso pensamento no Senhor. A gente pode usar um livro para ajudar a gente. Eu usei o Pão Diário tantos e tantos e tantos anos e me abençoou tanto. Eu pegava ele junto com a minha Bíblia, sentava, pedia para o Espírito Santo falar comigo. Nós podemos fazer isso. Pegar o Pão Diário, tantos outros livros que podem ajudar a gente junto com a Bíblia. Com isso a gente pega e leva a nossa atenção, os nossos pensamentos e as nossas emoções a Deus. Sabe, gente, eu não posso chegar para você e trazer uma receita pronta. Porque essa vida
de devoção, essa vida de expressão de devoção, que é o que a gente chama a vida devocional, ela começa com uma decisão que nós tomamos. De separar tempo. Imagina que junto com esse presente que Deus mandou pra gente, que chegou naquela caixa linda pelo correio, veio uma carta. E aí, o que você faz com aquela carta? Pensa na carta de uma pessoa que você ama muito. A gente está aí num tempo que a gente não se vê faz tempo, né? Eu ia gostar muito de receber uma carta, né? Uma carta inesperada. Uma pessoa que você ama muito, que você está conhecendo, que você quer conhecer mais. Como é que você vai ler aquela carta? Como é que você vai receber aquilo? Eu iria para o meu quarto e leria aquela carta. E depois leria de novo. E prestaria atenção. Eu nunca leria aquela carta enquanto eu faria outras coisas. Enquanto eu estivesse fazendo outras coisas. Né? Às vezes a gente fala, eu vou fazer minha devocional enquanto eu dirijo, enquanto eu lavo louça. Gente, a gente pode orar, a gente pode fazer o que a gente quiser quando a gente quiser. Mas a gente precisa separar um tempo 100% focado no Senhor. Focado em ler essa carta de amor que Ele tem para nós. Se você recebesse uma carta de amor, você não chegaria para sua mãe e pediria para ela ler para você. Você não pediria para qualquer outra pessoa. Você gostaria de desfrutar daquele momento. E com o relacionamento com Deus é a mesma coisa. É desfrutar. É pegar a palavra e ler ela como realmente uma carta de amor que ela é. Uma carta que fala do nosso Deus. Não tem a ver com conhecimento intelectual, gente. Tem a ver com conhecimento íntimo, com comunhão íntima. Então a gente separa tempo para Deus. Uma vez eu ouvi, e alguns de vocês já até me ouviram dizer isso, que tudo que é prioridade a gente coloca na nossa agenda. Não é verdade? Se você aí trabalha, você sabe quais são as suas prioridades e aí você anota para que você não esqueça daquilo que você tem que fazer. Ou você marca os horários. Se você tem uma consulta médica, você marca o horário. Se você marcou o horário do seu G100, está marcado, ele é parte da sua agenda, eu não posso marcar mais nada nesse horário, não posso fazer outras coisas nesse horário. O tempo com Deus é a mesma coisa. Ele é prioridade para nós. Né? Então nós precisamos ter ele marcado. Este é o meu momento com Deus. Sabe, gente, eu demorei muito tempo para conseguir estabelecer uma vida devocional. Porque eu tentava encontrar atalhos para o compromisso que eu tinha que ter. Não tinha devoção no meu coração. Eu enxerguei muito tempo a vida devocional como uma caixinha que eu precisava ticar todos os dias. Sabe, para eu ser a filha preferida? Para eu ser a Santa Rona? Não a Santa, a Santa Rona, né? Até que um dia eu entendi e isso mudou a minha vida para sempre. Que tem um Deus tão maravilhoso, tão grandioso, tão misterioso muitas vezes, que me ama e que está disposto a se revelar a mim todos os dias. E que eu posso conhecer mais dele, eu posso desfrutar da presença dele. Que isso se tornou uma prioridade do meu coração. De colocar meu relógio para acordar mais cedo. De fazer as coisas. Às vezes tenho que acordar sozinha e fazer e descer lá e passar meu tempo com Deus. Enquanto o dia ainda nem começou, porque senão eu fico distraída com outras coisas. E aí, quando a gente começa a fazer isso, gente, através da devoção do nosso coração, no dia seguinte você fala, eu quero mais disso, eu quero mais. Porque devoção gera mais devoção. Esse desejo de conhecer a Deus vai aumentando porque a gente sente o prazer de estar na presença dEle. E aí vira aquele efeito, né, que vai levando uma coisa a outra que a gente falou. Eu só quero conhecer mais a Deus, eu só quero conhecer mais a Deus, e isso vai me tornando mais santo. E vai me levando a querer conhecer mais, e a ficar mais santo, e a viver mais uma vida de santidade. É por isso que a devoção é tão importante, gente. Então, como que você começa uma vida de devoção? A partir de amanhã, você escolhe um momento para ter com o Senhor. Separe um tempo. Vai ser pela manhã? Eu te aconselharia a fazer isso pela manhã, mas se você, de repente, não consegue, qualquer outro momento do dia que você consiga separar tempo 100% focado.
100% focado. É na hora do seu almoço? É à noite, quando você chega em casa, né? Depois que você trabalha, depois que você estuda. É de manhã, logo que você acorda? Separe tempo. Queridos, talvez você tenha que começar com meia hora, não tem problema. Desde que seja um tempo separado, completamente focado. E nesse tempo você pega a sua Bíblia. Você pega qualquer outro livro que possa te ajudar. Você ora, pede que o Espírito Santo fale com você. E você deixa que aquilo tudo que está no teu coração transborde diante do Senhor. Deixa que Ele fale com você. Para que você desfrute daquela presença, daquilo que Ele tem para te falar. Daquele relacionamento de intimidade. Daquela comunhão íntima. Será que é esse o significado da vida devocional que a gente tem vivido, gente? Da que a gente tem ou não vivido, né? Será que é isso que significa? Será que é essa expressão, esse transbordar de devoção? Só nós mesmos podemos responder isso. É muito importante que a gente saiba que as nossas atitudes e as nossas escolhas, elas sempre levam a gente para algum lugar. Sempre. Independentemente de qual forem. E dependendo de como a gente enxerga a devoção, a gente está indo para mais perto ou para mais longe de Deus. E é por isso que a gente precisa ajustar o nosso foco, ajustar a nossa visão, ajustar o nosso olhar. Será que a gente tem vivido como pessoas santas e separadas? Ou será que nós temos vivido como povo sem compromisso da época de Noé, dos dias de Noé? Que a gente falou na semana passada. Esse é um assunto, gente, que nunca pode sair da nossa pauta. Nunca pode sair da nossa pauta. Porque ele é o fundamento. Ele é o fundamento. Essa intimidade é o fundamento. Não há vida cristã sem devoção. Não há vida de intimidade sem devoção. Na oração sacerdotal de Jesus, lá em João 17, que a gente conhece bem, né? A gente já leu várias vezes. Se você não leu, não se lembra, pega aí depois de João 17, dá uma lida. É uma oração que Jesus faz antes da sua morte. E ele ora por nós, ele ora por mim e por você. Ele ora pelos seus discípulos e depois ele ora por aqueles que ainda viriam a conhecê-lo. Eu e você. E um dos pedidos que ele faz ao Pai era de que ele nos santificasse através da sua palavra. A gente precisa se lembrar, gente, que uma vida santa começa com uma vida devocional. Começa na hora em que a gente separa tempo para estar a sós com Deus. Começa quando nós fechamos a porta do nosso quarto, como diz Mateus 6,6. E nós oramos em secreto ao nosso Pai que está em secreto. E Ele nos ouve. É aí que começa uma vida santa. E é aí que começa uma vida de prazer na presença de Deus. É aí que nós começamos a desfrutar da eternidade. A eternidade começa no momento em que a gente vive para encontrar o Senhor. E para encontrar intimamente. Para encontrar em comunhão. Eu amo muito a história de Maria de Betânia, gente. Muito. Ela impacta o meu coração. Desde sempre, né? E eu, muitas vezes, não consigo sair dessa história, eu volto nela, porque essa é uma história de devoção. Maria não tinha nada a ganhar, mas ela tinha tudo a perder quando ela derramou aquele perfume sobre Jesus. Aquele perfume caro. Eu achei interessante que a gente estava fazendo o estudo do livro de Mateus, né? E a gente descobriu que não só aquele era um perfume caro, mas o vaso que ela quebrou era um vaso caro também. Maria derramou tudo aos pés de Jesus. Por conta da devoção que havia no coração dela. Por conta do reconhecimento que ela tinha sobre quem Jesus era, sobre quem ela era aquele que estava diante dela. A reverência que havia no coração de Maria fez com que ela tivesse aquela atitude, queridos, de derramar o perfume sobre Jesus, de derramar a vida sobre Jesus, derramar o que ela tinha de mais precioso sobre Jesus, derramar o seu melhor. Sabe, pessoal, se a gente hoje não pode separar tempo para estar a sós com Deus,
nós não estamos vivendo em santidade, porque não há devoção e entrega no nosso coração. E nós precisamos nos arrepender disso e mudar de atitude. Eu sei que a nossa rotina é acelerada, eu sei que tem tanta coisa que a gente faz, mesmo aí em casa, a gente encontra espaço para fazer 1 milhão de coisas, né? Eu sei que mesmo em casa a gente ainda está trabalhando, a gente ainda está estudando, mas mais uma vez eu repito para você, tudo que é prioridade, a gente coloca na nossa agenda. Tudo que é prioridade, a gente coloca um espaço, a gente dedica. Dificilmente a gente deixa de comer por falta de tempo, não é verdade? Porque a gente precisa se nutrir. A gente não deveria deixar de ter relacionamento com Jesus, de ter o tempo de expressar a nossa devoção a Ele, porque isso é essencial para a nossa vida. É essencial para a nossa vida. Às vezes, gente, para abrir esse tempo, esse momento para estar sós com Jesus, a gente só precisa abrir mão de algumas coisas. A gente precisa passar menos tempo nas redes sociais, a gente pode desligar o videogame, a gente pode abrir mão de algumas das coisas que a gente faz para poder desfrutar do relacionamento íntimo e constante com o Pai. Diante de tudo isso, eu pergunto para você, como anda a sua vida devocional? Sempre há tempo, gente, para ajeitar as coisas e para que a gente estabeleça prioridades. E você pode começar hoje. Só que tudo isso começa no coração. Começa com uma decisão de devoção, de reverência no nosso coração. Precisamos mudar o que entendemos por devoção e pelo tempo que dedicamos a Deus em nosso coração. E nos lembrar de que a santificação começa no dia em que nós entregamos a nossa vida a Jesus, mas que ela continua conforme nós gastamos a nossa vida para conhecer intimamente ao Senhor. Nós nos tornamos mais santos conforme nós conhecemos mais a Jesus. Eu tenho umas perguntas aqui para deixar para você conversar com a sua célula. Mas antes delas eu queria que a gente orasse juntos. Pai, o Senhor nos deu o presente, Senhor, do prazer na Tua presença, Pai. O Senhor nos deu o presente da comunhão contigo, Jesus. O Senhor nos deu o presente de poder experimentar a eternidade hoje, Pai. Experimentar a eternidade aqui. Conhecendo o Senhor, estando perto de Ti, nos tornando mais santos através disso, Senhor. Pai, nós queremos aproveitar isso. Nós queremos desfrutar da Tua presença, Senhor. Nós queremos desfrutar de quem o Senhor é, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda se nós precisamos mudar a maneira como a gente faz a nossa devocional, como a gente tem a nossa vida de devoção, Senhor. Nos ajuda se existe algo que precisa mudar no nosso coração, Senhor, para que o nosso coração transborde em devoção a Ti nas nossas atitudes. Pai, nos ajuda se nós precisamos mudar a maneira como a gente faz a nossa devocional, ou se nós precisamos apenas começar, nos ajuda, me ajuda. Ajuda os meus irmãos, Senhor. Obrigada porque o Senhor já nos deu tudo que nós precisamos para uma vida de devoção, Pai. E ajuda a gente, Senhor, a tomar posse de tudo isso que o Senhor deu. E em fé, Senhor, nos arrependendo dos nossos pecados e crendo em Ti, Senhor. Sermos devotos a Ti, Pai. Sermos radicalmente comprometidos contigo, apaixonados pela Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor.